Querida igreja, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Convido os irmãos a abrirmos a Bíblia em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, versos 22 e 23. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23. Também está na projeção. Eu leio o verso 22 e todos juntos leremos o verso 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, juntos. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco neste momento, por Tua graça e bondade. Usa-me, Pai, segundo o Teu querer, para a Tua honra, glória e louvor. Abençoe os meus irmãos e irmãs que estarão ouvindo também essa mensagem, que cada vida possa receber aquela parte que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Assim te oramos, na tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos como tema deste ano, na nossa igreja, o slogan "Tudo passa, mas o amor permanece". E eu queria falar nesta manhã sobre amar. É um dever de todo cristão. Essa é a marca dos filhos de Deus. É a marca daqueles que fazem parte do reino de Deus. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que a nossa nova natureza em Cristo exige de nós uma vida de amor. Nós temos aqui, se você ficar atento a esses dois versículos, nós temos aqui um indicativo no verso 23. Fostes regenerados, gerados de novo, nascidos novamente. E esse indicativo, ele está alicerçado no imperativo do verso 22, ou seja, temos a nossa alma purificada. E temos como dever amar fraternalmente o nosso irmão, com um amor não fingido, de coração e ardentemente. Em outras palavras, o que Pedro está nos dizendo, que porque nós fomos regenerados e temos a nossa alma purificada, nós então devemos amar. Nesse sentido, a falta de amor é uma negação da nossa salvação. João Calvino, comentando esse texto, ele nos diz que as nossas almas são purificadas não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o purificador que nos concede a obediência à fé. Martinho Lutero tem um parecer muito interessante sobre esse texto, quando ele o comenta. Martinho Lutero diz o seguinte: para que fim nós devemos levar uma vida casta? Qual é o objetivo de termos uma nova vida, uma vida santa na presença de Deus? Martinho Lutero então pergunta: é para que assim possamos ser salvos? E ele responde: claro que não, mas para isso, ou seja, para que possamos servir ao nosso próximo. Interessante, ou seja, quem tem condições de ter este comportamento, de amarmos o nosso irmão de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa força, com tudo aquilo que nós somos? Por que que nós devemos amar fraternalmente, de coração e ardentemente uns aos outros? Nós devemos amar, irmãos, porque fomos regenerados pela palavra eterna do Senhor. Nós devemos e podemos amar por causa da nossa natureza, aquilo que nós somos,
somos filhos de Deus, filhos do reino. A nossa nova vida em Cristo, ela nos responsabiliza. Quando Deus nos dá uma nova vida, Ele nos regenera, Ele nos dá obrigações, Ele nos impõe deveres. A nossa salvação nos responsabiliza. Portanto, a gente pergunta, como cumprir com as nossas obrigações enquanto cristãos regenerados? Se vocês observarem o texto, vejam como que os imperativos que Deus exige de nós sempre estão alicerçados nos indicativos que nos possibilitam essas exigências. Nós temos aqui, eu poderia dizer, uma relação entre a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, e a ética. Se vocês notem que a ética, ela segue a dogmática, a doutrina, ou seja, a ética é uma resposta à doutrina. Em outras palavras, o agir de Deus em nossas vidas, a doutrina, o alicerce teórico, é a base e o fundamento da nossa atuação enquanto cristãos, ou seja, a nossa conduta, o nosso agir, os imperativos que Deus exige de nós. A salvação, irmãos, faz exigências. A salvação requer de nós obrigações e deveres, mas Deus não nos pede nada, absolutamente nada de nós, sem antes nos dar condições de cumprirmos aquilo que Ele exige de cada um de nós. Santo Agostinho tem uma célebre frase que ele diz: Deus, dá-me o que me ordenas e depois ordenas aquilo que queres. A nossa natureza, aquilo que nós somos agora, nos constrange ao amor. E veja o que Pedro nos diz. Nos diz que nós nascemos de semente incorruptível. O verso 23 fala: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O pois está nos ligando e nos remetendo ao verso 22, ou seja, o nosso amor fraternal, não fingido, de todo o nosso coração e ardentemente. Um dos grandes ensinamentos que temos aqui é a doutrina da nossa salvação. Pedro fala: fostes regenerados, está na voz passiva. Não é uma ação nossa, mas é uma ação de Deus em nosso favor. Fomos regenerados de semente não perecível, mas de semente imperecível. Pedro faz um jogo de palavras aqui com essas duas sementes. A semente perecível é um dos aspectos da semente, aquela que é criada para morrer. É interessante, isto é, a semente perecível, ela perde a sua própria forma no processo da geração de vida. É uma referência à semente humana, o sêmen, literalmente é o que aparece na língua grega. Mas Pedro fala que nós nascemos de semente incorruptível, de semente imperecível. Na parábola do semeador, em Lucas 8:11, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. E essa palavra nos regenera, essa palavra nos dá vida, essa palavra nos sustenta, essa palavra ela permanece a mesma ao longo de todo o processo, a palavra de Deus. Veja que uma semente é transitória, fadada à morte, a outra é permanente e eterna, que nos dá a vida. Pedro está dizendo que nós fomos regenerados mediante a palavra de Deus, palavra eterna e permanente. A palavra, irmãos, é Cristo. Cristo é o Verbo de Deus. Cristo é o Logos de Deus. Cristo é a palavra. Nós nascemos de Cristo, fomos regenerados, gerados novamente. Isso nos mostra que quem precisa de Cristo
está morto. Só Cristo pode nos dar a vida, e Deus, portanto, só salva homens e mulheres que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Quando nós somos salvos, nós passamos a ter uma nova vida, e por causa dessa nova natureza que temos, nós temos obrigações. Somos uma nova criação. É muito pertinente o texto de Paulo, em 2 Coríntios 5,17, quando Paulo fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. E o próprio Pedro, no capítulo 1, versículo 4, fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. A natureza de Deus está em nós agora. Deus é amor. Portanto, por causa dessa nova natureza, nós devemos amar uns aos outros de forma fraternal, não fingida, de coração e ardentemente. Amar de forma fraternal. A palavra fraternal aqui é a palavra Filadélfia. É o amor entre irmãos ou irmãs. É um amor fraterno. No Novo Testamento, o amor que os cristãos cultivam uns pelos outros, porque nós somos uma família. E a nossa família deve ser caracterizada pelo amor. Calvino, no seu comentário, comentando esse texto, Calvino nos diz: Deus deseja que cultivemos, ao longo da vida, o amor mútuo uns pelos outros, porque com isso também testemunhamos que amamos a Deus, e por essa evidência Deus prova quem são aqueles que realmente o amam. E a segunda forma de nós amarmos, nos diz Pedro, é de forma não fingida. Isso daqui diz respeito a todos nós, não fingido, franco, sincero. A nossa tendência, irmãos, é nós manifestarmos um amor hipócrita pelo outro. Nada é mais difícil do que amar o nosso próximo com sinceridade, sem hipocrisia. Nós devemos lutar, nos diz Calvino, contra a nossa hipocrisia que pode estar presente num falso amor, num amor fingido e hipócrita. Pedro nos fala ainda que devemos amar de coração. Coração para o judeu, no hebraico, leb. Coração para o judeu denota o centro da vida física e espiritual do judeu. É onde nós encontramos o vigor e o sentido da vida. É o centro do lugar da vida espiritual do ser humano. A alma ou a mente como fonte e lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos e dos esforços. O coração é o lugar do entendimento, é a faculdade da inteligência, é a vontade e o caráter. Tudo isso diz respeito ao que é o coração para o judeu. Para o judeu, o coração é a alma, um lugar das nossas sensibilidades, das nossas afeições, emoções, desejos, apetites e paixões. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos com toda a nossa mente, com todo o nosso ser. E por último, ele nos fala, devemos amar ardentemente. Não é pouca coisa, é muita coisa. Devemos amar ardentemente, literalmente, seriamente, fervorosamente, intensamente, de forma resoluta e tensa. Devemos amar os nossos irmãos. Quero concluir essa rápida meditação com algumas palavras para nós nesta manhã. Nós, enquanto crentes, desfrutamos uma nova vida por meio da palavra de Deus, que é viva e duradoura.
Os pais humanos, eles concebem a vida que é mortal, uma vida que morrerá. Mas porque Deus é eterno, a vida que Ele concebe é imperecível e eterna. Torne-se aquilo que você é. O que nós somos? Cristãos. Nós somos regenerados. E porque um cristão é alguém que nasceu do Pai, nasceu do Espírito Santo, nasceu de Cristo Jesus, Pedro espera uma transformação no caráter desses cristãos, quando nós devemos, então, expressar amor uns pelos outros. Os cristãos devem ter muito amor uns pelos outros, pois todos são convertidos pelo mesmo ato divino de regeneração e por meio da palavra inspirada de Deus e pertencem, então, à família de Deus. Aqueles que nasceram da semente imperecível, da palavra de Deus, têm o caráter de Deus, ou seja, o amor uns pelos outros. A obediência à verdade do Evangelho de Jesus Cristo requer de nós uma transformação moral, que significa que os crentes devem amar uns aos outros sinceramente. Isso, irmãos, não denota sentimentalismo emocional, mas implica em relacionar-se uns com os outros de maneira que honre a Deus. A minha oração nesta manhã é que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? Que Deus nos abençoe a partir desta palavra que ouvimos. Amém.